Bom, então vamos lá. Vamos conversar sobre o que falta aqui. Vamos lá, compartilhar. Opa, cadê a minha aula? Vamos ver se eu acho aqui. Tava aberta, gente, juro, aqui, ó. Bom, vamos lá para nossa enxaqueca. Olha lá, que acomete 15% da população brasileira. Vocês acreditam nisso? Olha que triste. Mais de 30 milhões de brasileiros sofrendo com a enxaqueca, gente. É muito triste, né? Mais de 30 milhões. E o pior, olha para nós aí, ó. 3 mulheres para cada homem. Eu não sei o que é pior, né? Ai, gente, que triste. Como a gente sofre, né? Mas, vamos lá, ó. A média é de 4 dias perdidos de trabalho por ano, além de influenciar em atividades familiares, sociais, escolares, né? A Organização Mundial de Saúde atinge metade, diz, né, que a enxaqueca atinge metade da população mundial. É a 6ª doença mais incapacitante, não é à toa que os brasileiros em 2018 estão procurando saber sobre ela. Ansiedade e depressão são mais comuns em pessoas que têm enxaqueca, tá? Dores de cabeça do tipo tensional são menos graves. A enxaqueca é uma doença e suas crises podem ser provocadas por uma série de gatilhos interno e externo, e um deles é o estresse. Você viu como a qualidade de vida é importante pra gente? É a melhor prevenção, né, gente? Que triste você saber que tudo isso acontece muitas vezes porque você não está conduzindo direito, né? Ou o paciente, que eu quero dizer, né? E falar com ele vai ser, às vezes, meio complicado, né? A etiologia, ó, é uma doença multifatorial causada por fator genético, tem aí, né, um fator genético, consumo de alimentos, alguns queijos, embutidos, chocolate, as cafeínas, né? Eu vi, assim, situações bem importantes de alimentos que podem desencadear. Então, tem que cuidar, orientar o paciente, né? O sono prolongado ou a falta de sono, os dois podem provocar excesso de exposição ao sol, alteração de hormônios, e aí entram, por exemplo, aquelas enxaquecas que desencadeiam pelo período menstrual feminino, né? Ou até mesmo aí por distúrbios hormonais. A menopausa, né? Tabagismo também pode desencadear. Odores fortes, perfumes fortes, por exemplo, podem desencadear. A ingestão de bebidas alcoólicas também pode desencadear. E é mais comum do que a gente imagina, tá? É mais comum do que a gente imagina. Então, a gente tem que estar aí atento a isso, tá? Não dá para a gente deixar, ó. Transtornos de humor, como ansiedade e depressão, também podem frequentemente estar associados aos episódios de enxaqueca. Tudo isso pode desencadear. Sintoma: dor de cabeça não significa necessariamente enxaqueca, e isso é bom você diferenciar. Sinais de alerta de que a cabeça pode ser, na verdade, enxaqueca, que a dor de cabeça pode ser uma enxaqueca. Isso aí é para vocês já começarem a perceber quando é uma enxaqueca e quando é uma cefaleia simples. Dor em um só lado da cabeça, dor que lateja, dor que piora com o movimento, a dor que está entre moderada e severa, às vezes dá náusea, vômito, sensibilidade à luz, ao barulho, aquela pessoa que fica no quarto escuro, fechada, que não quer ver ninguém. Então, olha o dia perdido, né? Não existe exame específico, gente, para diagnosticar enxaqueca, tá? Mas a gente sempre fala, por exemplo, e eu sempre comento isso com os alunos também, para eles estarem tendo certeza do que eles estão tratando. E se esse paciente já buscou algum tipo de tratamento, se ele já foi investigar. Por quê? Aqui, ó, eu tenho doenças gravíssimas que podem desencadear a minha dor de cabeça.
E se eu tenho essas doenças, ó, não existe exames específicos para diagnosticar enxaqueca, porém a tomo e a ressonância servem para descartar doenças secundárias como tumor e aneurisma. Então, se o paciente chega para você dizendo que ele está com enxaqueca, está com dor, primeira pergunta sua é: você já foi fazer exame, já sabe, já foi ao médico, já tem noção do que você está tendo? Ah, sim, tenho. Perfeito. Aí dá para você tratar. Não, tem enxaqueca, 20 anos, 10 anos, 15 anos. Perfeito. Esse é o melhor paciente. Agora, se o paciente falou, não, começou esse ano, não paro de ter dor de cabeça todos os dias. Ah, então vai consultar primeiro para descartar um tumor e um aneurisma. Para depois você começar aí a trabalhar com esse paciente e fazer aurículo. E sabe por quê, gente? Porque por que é tão importante você saber o que você está tratando? Porque a aurículo, ela pode, não só aurículo, tá? Qualquer técnica, mas entre elas a aurículo, a acupuntura, ela pode mascarar. É que nem um medicamento. Você toma um remedinho para dor e vai tomando. Aí vai ver você tá com um tumor. E aí? Aí você perdeu 6 meses fazendo um tratamento só para o sintoma. E a aurículo pode chegar nisso, sabe, gente? Por isso é tão preocupante. Você pode mascarar algo muito importante, que é uma doença mais grave. Aqui, ó, alguns outros sintomas que eu acho que é importante, ó, a gente lembrar. As crises de enxaqueca, elas podem ser divididas em 4 etapas, tá? Então, quais são essas etapas, ó? A promonitória é quando é um período antes da dor de cabeça. Em alguns pacientes é comum ter desejo por determinados alimentos, alteração de humor, um cansaço e até bocejos. Esses são alguns sintomas. Aura. Vocês já ouviram falar da aura? Algumas enxaquecas têm aura, mas não são todas. Ó, ela ocorre de 15 a 25% das enxaquecas. Ela é uma alteração neurológica, tá? E ocorre aí como uma visão embaçada, pontos, manchas escuras, linhas de zigue-zague ou até mesmo alguns pontos luminosos. Aí vem a cefaleia propriamente dita. Então, esses 2 itens eles são como um alerta. Aí a cefaleia chega, é o período mais incapacitante, porque vem aí a dor, né? O incômodo. A sensação é mais de dor de um lado da cabeça, latejante, piora daí com esforço físico, náusea, vômito, barulho, luz, como a gente já falou, cheiros também podem piorar a dor. Essa dor parece um coração na cabeça, né? Fica lá pulsando, é latejante, pontada, às vezes pega o olho também, o paciente relata, né? Náusea e vômito são frequentes porque durante a crise, a digestão e a absorção do que foi ingerido, ó, são suspensos. E o final aí, a resolução, que é a recuperação do organismo, que às vezes, ó, dá muita dificuldade de concentração, dor muscular e até mesmo fadiga, né? Um cansaço aí extremo. Essa aqui são, às vezes, só para vocês terem uma noção como é uma aura, a pessoa vê mais ou menos assim, ó. Começa com alguns pontinhos brilhando, ou pontinhos pretos, visão meio distorcida, aí já se prepara, né? Muitas vezes ela é confundida com outras cefaleias. A enxaqueca, na verdade, ela é um tipo de cefaleia, tá, gente? Enxaqueca, então, é um tipo de dor de cabeça que costuma, isso a gente já falou, dores unilateral, latejante, acompanhada de náusea, vômito, intolerância de som, luz, cheiros fortes. A crise tende a aparecer ocasionalmente com uma duração ali de 4 até 72 horas. Em casos extremos, a frequência pode ser diária. Eu já tive pacientes com dores com cefaleia, com enxaqueca, diariamente. Desencadeiam as crises, ó, o estresse, a falta de rotina para sono e para alimentação. O paciente muda, ele não faz uma rotina, come a qualquer horário ou dorme pouco, fora de horário, muito tarde.
exposições a ruídos altos, odores fortes, as mudanças bruscas de temperatura também pode ser prejudicial, pressão atmosférica. O que fala da pressão atmosférica, gente? Por exemplo, se você sobe uma serra, desce serra, ou um avião, tudo isso pode interferir. Atividades intensas, períodos longos de muito trabalho, estudo, variação dos níveis hormonais, que nem a gente falou na parte menstrual, ou mesmo a própria menopausa, né? O diagnóstico da enxaqueca é essencialmente clínico, tá? Então, o exame, na verdade, não é para diagnosticar enxaqueca, mas é para eliminar doenças graves. A enxaqueca crônica, ó, ela exige, na verdade, você tem que ter 12 crises por mês. Então, normalmente, pega aí 3 vezes por semana nas 4 semanas, tá? Só para vocês terem uma noção da onde que vem a enxaqueca crônica. Se o paciente fala para você, não, eu tenho dor de cabeça, não, é hoje só que eu tive, ou ontem, ou antes de ontem, não é enxaqueca, é só cefaleia daí, tá? A enxaqueca, ela tem uma periodicidade, ela tem uma continuidade. E ainda aqui nessa fala, o pessoal diz muito, relata que é durante 3 meses. Então, você tem uma sequência. Não é algo isolado, tá? Não é por aquele período. Sendo que pelo menos, de 8 a 15 dias com a dor e ainda os sintomas, né? Que incomodam bastante. Qual é o tratamento, gente? O ocidental. Agora, o pessoal tem usado algumas injeções de toxina botulínica, aqui para relaxar, para paralisar o músculo, na verdade, principalmente quando você fala é tensional e pega o músculo aqui do temporal, porque aí é a região onde muitas mulheres sentem dor de cabeça, né? E aí sim eu posso trabalhar esse músculo e fazer com que ele paralise. Aí a toxina botulínica tem uma ação, mas, gente, tem que lembrar que a toxina botulínica é um paliativo, ele vai parar. Ela vai deixar de fazer o seu efeito em 4 meses, tá? De 3 a 4 meses, a toxina vai perdendo seu efeito. Mas eu tenho bastante gente que procura por causa das injeções, das aplicações de toxina, a gente tenta mudar esse conceito, porque isso não é o que vai resolver, né? E na aurícula a gente pode resolver. Então, eu prefiro muito mais você partir para uma mudança de vida, de alimentação, de postura, de trabalho, de estudo e de qualidade de vida, né? Para que você tenha mais frequência aí de momentos saudáveis, né? Sem episódios de enxaqueca. Aí também eu tenho os medicamentos. Aqui eu tenho os corticoides, antipsicóticos, até os anticonvulsivantes estão sendo usados para enxaqueca, e os analgésicos. Os analgésicos comuns muitas vezes não funcionam. O pessoal já vai em analgésico específico. Eu tive pacientes até que usavam medicamentos injetáveis, porque já não tinha mais medicamento que melhorasse. Mas, infelizmente, eles também dão, às vezes, o efeito rebote, né? Por ter muito medicamento, às vezes fica difícil. Prevenção. Tenho como fazer uma prevenção? Inserir hábitos saudáveis, né? Como relaxamentos, atividades físicas regulares, porque eu tenho liberação de endorfina, uma alimentação equilibrada, com mais verduras e frutas, menos condimentos, sono regular. Isto é importante, tá? Você vê, são hábitos que geram qualidade de vida, né? Analisar quais os fatores desencadeantes da crise também, você começar a se perceber. Isso, gente, eu tô falando a gente se perceber, mas lembre do paciente de vocês, tá? Eu sei que muitos aqui já têm pacientes com enxaqueca, então você pode estar aí trabalhando, vendo e sabendo quais são, né? Então, analisar quais os fatores desencadeantes da crise, quais, por exemplo, a luz, o cheiro forte, às vezes até os medicamentos como anticoncepcionais, cigarro, barulho alto, isso vai desencadear. Ou até mesmo verificar se a enxaqueca está vindo mensal, junto com o período menstrual.
também é importante, e até mesmo para nós, auriculoterapeutas, saber dessas diferenças, tá, gente? Porque aí eu posso individualizar o tratamento do meu paciente, que vocês vão ver isso. A gente vai conversar sobre isso. Então, anote essas situações para que sejam evitadas no futuro. É importante que o paciente tenha clareza do que está acontecendo com o corpo dele. Se ele sabe o que desencadeia, primeiro que ele evita. Se ele não tem como evitar, aí você tem como ajudá-lo muitas vezes, né? Porque daí você pode pensar o que pode fazer. Período menstrual, nós teríamos que trabalhar pontos mais hormonais aí. Atividades físicas, yoga, pilates, caminhadas, ó, libera as endorfinas, né? Outros neurotransmissores também são ótimos aliados aí no combate à dor, nos ajudam muito, né? E faz aí uma prevenção dessas crises. O efeito rebote que eu estava falando, ele vai acontecer pelo uso excessivo de analgésicos. Não só os analgésicos, né? Os anti-inflamatórios também. Então, eles acabam gerando esse efeito rebote que é ruim, né? Que o paciente às vezes tem fadiga, cansaço, ó, e você usa tanto medicamento para dor de cabeça que fica às vezes até meio lesado, né? Você não consegue nem pensar. Então, dependendo do dia, você tem que tomar muito cuidado para não interferir, né, na tua rotina, gerando a dor crônica e a dependência desses medicamentos, tá? Então, quando você parte por alternativas mais tranquilas, menos medicamentosa possível, vale a pena porque você tem aí uma diminuição das crises. Quanto mais espaçadas ficarem as crises, serão ótimas para o paciente e para você. Então, isso é algo que você pode falar na sua consulta. O paciente ter clareza, anotar quantas crises ele está tendo, para que a gente possa observar. O que a gente tem que observar para poder falar aí na auriculoterapia, por exemplo? Na aurícula, gente, a gente vai ver exatamente os detalhes da enxaqueca. Se é uma enxaqueca, por exemplo, por estresse, o que você tem que falar com esse paciente? Além de conversar com ele, né? De qualidade de vida, hábitos saudáveis, alimentos, evitar alguns alimentos, nós temos aí... Deixa eu só ver uma coisa aqui. Aqui são os próximos, tá? Aqui, opa, passei. Nós temos que pensar que, por exemplo, se eu tenho problemas hormonais, eu vou trabalhar pontos hormonais. Então, eu posso trabalhar ali glândulas endócrinas, posso trabalhar a minha hipófise e o meu ovário, que é onde eu tenho o controle, por exemplo, dos hormônios femininos. Então, período menstrual ou mesmo a menopausa podem desencadear dores, as enxaquecas. Aí eu tenho que associar. Gente, quando eu falo em dor, o que eu tenho que pensar, né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar o meu ponto de analgesia. Eu não posso deixar. Falei em dor, põe o ponto de analgesia, tá? É muito importante. Posso acrescentar que outros pontos? Posso pôr anti-inflamatório? Pode. Eu entro, gente, com tudo, para não ter problema. E qual parte da minha cabeça dói? Se é enxaqueca, eu gosto de usar todos os pontos. Eu tenho occipital, eu tenho temporal, eu tenho frontal, eu vou usar. Meu encéfalo também adoro usar. Por quê? Até brinco com os alunos, ó, encéfalo e enxaqueca, é uma maneira de você gravar esse ponto. Porque ele trabalha meu cérebro, ele trabalha a parte interna, e isso me ajuda, me dá força, né, para eu derrotar essa inimiga aí, né? Então, muita gente está sofrendo, é uma doença incapacitante, e eu acho que é fundamental que não só o seu paciente tenha remissão da dor naquele momento, assim como ele comece a espaçar. Mas para você e para ele saber que você está conseguindo espaçar as crises, tem que anotar. Então, pede para ele anotar no calendário, em algum lugar, para vocês poderem ter controle disso e saber que isso está acontecendo, tá? Então, na aurículo, além de você falar para ele, ó, atividade física é boa, cuidar com os alimentos que desencadeiam, yoga, pilates, ou uma caminhada ao ar livre, com uma amiga, acho que isso tudo ajuda.
E quanto menos medicamento você conseguir tomar, melhor. E ainda evitar o que desencadeia. Você vê, ó, quanta situação que você tem que ter percepção, o paciente tem que ter conhecimento dele mesmo, né? E assim, você ajudar, porque muitos não sabem desses detalhes. E aí a importância, né, de você buscar, de você avisar ele que ele tem que estar tendo clareza de tudo isso. Então, é fundamental você pensar aí no bem-estar do seu paciente.